Eu queria compartilhar com vocês uma porção das Escrituras que está lá em João, capítulo 1. A idade vai chegando e aí a gente coloca o óculos para enxergar de longe, tira o óculos para enxergar de perto, mas está tudo bem. A gente coloca, tira, mas vocês vão... Que isso não roube vocês, amém? João, capítulo 1. Glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Em outra versão diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem. As trevas não prevalecem contra a luz. Quando nós lemos aqui no começo desse capítulo do Evangelho de João, nós vemos que como João era um dos discípulos e quão profundo ele era na intimidade dele com o Senhor. Como João buscava uma intimidade. Quando você pega lá os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, eles focam em algumas coisas, mas quando você vai para João ele foca em Jesus. João ele foca naquilo que muitos às vezes não viam. Ele sabe quem é o mestre. Ele sabe que Jesus era a luz. Então ele sabia que Jesus era Deus. Então ele começa aqui, ele não vai falar do nascimento de Jesus, mas ele começa falando o quê? Antes do nascimento, ele já era Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, fala que a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e era o quê? Uma escuridão. Mas o que Deus veio e falou? Haja luz. E lá em Gênesis, no capítulo 1, quando ele fala haja luz, a palavra fala que Jesus estava ali, como Deus. E ele fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí quando a gente vai para João, a gente vê João falando que ele era Deus, mas que ele era o quê? A luz do mundo. O Senhor Jesus, ele estava na criação do mundo quando o Senhor disse haja luz. E ele é a luz. Aqui em João ele vem como o Verbo encarnado, como Filho de Deus, mas como a luz do mundo. E não tem como você se encontrar com essa luz e permanecer da mesma forma. Não tem como você ter um encontro com esse Jesus e sair da mesma forma. Por isso que eu digo, o Senhor Jesus está na casa, amém? Não aceite sair da mesma forma. Dizem, né, que a luz, que na verdade a escuridão não existe. O que existe é o quê? Uma ausência de luz. Mas quando a luz chega, as trevas elas não podem prevalecer. Se nós apagarmos a luz dessa igreja, mas um celular acender, aquela luz vai prevalecer contra toda a escuridão que está neste lugar. E da mesma forma é nas nossas vidas. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando essa luz entra na nossa vida, ela vem para trazer transformação. E tudo que é trevas em nós tem que desaparecer. Amém? Quando nós temos um encontro com o Senhor, a palavra fala que nós não andamos mais em trevas, mas que Ele nos tirou desse mundo de trevas para o seu reino de amor e nos trouxe para perto dEle. E eu queria compartilhar com vocês sobre um homem que ele teve um encontro com essa luz. Lá em Marcos, no capítulo 5, fala de um homem que ele vivia em terrível trevas, que ele era um endemoniado, que ele vivia cativo
por uma legião de demônios. Ele vivia literalmente na escuridão, porque a palavra fala que ele vivia entre os túmulos, vivia no lugar de morte. E a nossa vida, sem encontrar com Jesus, era desse jeito. Nós vivíamos no lugar de morte, nos túmulos. E era assim que esse homem vivia, em escuridão. E a palavra fala que mais um dia ele teve um encontro com o Senhor, amém? E o Senhor tirou ele dessa escuridão. Vamos ler lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, ninguém podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por o despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram nas cidades e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Onde esse homem estava um pouco antes dele se encontrar com Jesus? Ele estava no sepulcro. Ele estava num lugar de morte. Ele estava se ferindo. Mas, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e encontraram ele logo depois, esse homem estava vestido, sentado, vestido em perfeito estado. Porque a luz tinha entrado na vida dele. E Jesus tinha resgatado ele das trevas. E às vezes você pode estar falando: mas eu já conheço o Senhor. Eu já caminho com o Senhor. Mas muitas vezes nós viemos para a igreja e ainda tem lugar de escuridão na nossa vida. Muitas vezes algumas áreas da nossa vida permanecem em lugar de morte. Muitas vezes nós somos como esse homem que vivia se cortando porque era escravo de demônios. Muitas vezes nós somos escravos de feridas, nós somos escravos de dores, nós somos escravos de traumas que nos fazem nos ferir. Nós somos escravos de falta de perdão, e a falta de perdão faz com que a gente se machuque, com que a gente ande sangrando. Esse homem, ele vivia no lugar de morte, e ele se cortava. E hoje, quando eu estava vindo para cá, eu não sabia, o Senhor já tinha me falado algumas coisas sobre a palavra, e eu falava: Senhor, o que o Senhor quer ministrar? Porque eu vou ministrar para uma igreja, amém? E é diferente quando você vai ministrar, vai falar de Jesus para alguém que não conhece o Senhor. Mas vocês estão na luz, vocês conhecem o Senhor, amém? Mas o Espírito Santo falou claramente comigo. Tem áreas da nossa vida que ainda tem morte. Tem áreas da nossa vida que ainda precisam dessa luz. Que precisam que Jesus entre e que Jesus faça uma transformação. Só que às vezes são áreas que a gente não quer tocar.
São áreas que a gente acha que Deus não pode fazer mais nada. Sabe quando você olha para alguém da sua família e fala assim, esse não vai mudar? Sabe quando você olha para uma situação, para uma enfermidade, você fala assim, isso não vai mudar? Sabe quando você olha para uma dor, para um trauma, você fala assim, eu nunca vou esquecer isso. Isso me faz sofrer, isso me machuca, mas eu vou carregar isso porque eu não consigo me livrar disso. Ei, Jesus pode te livrar disso. Encontre-se com Jesus, com essa luz, e todas as áreas da sua vida tem que ter luz. E quando eu vou falar sobre isso, às vezes eu falo, ai Senhor, será que eu vou ser repetitiva? Mas o Espírito Santo fala assim para mim, você saiu desse lugar de escuridão. Eu trouxe luz em áreas na sua vida que tinham morte. E em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer. Porque por muitos anos, igreja, eu fui frequentadora de culto. Por muitos anos eu me movi no ativismo. Por muitos anos eu fui aquela que cumpria uma escala. Mas tinha áreas da minha vida que ainda cheiravam morte. Tinha áreas da minha vida onde Jesus ainda precisava tocar. Mas eu, por orgulho ou por achar o vitimismo, Senhor, mas fizeram comigo. O Senhor sabe que eu sou assim porque fizeram comigo. Mas Jesus fala assim, ei, eu sou a luz do mundo. Aquele que anda comigo não pode mais andar em trevas. Aquele que anda comigo não pode mais andar em trevas. A palavra fala que esse homem, corrente nenhuma prendia ele. Sabe por quê, irmãos? Porque a corrente que prendia ele era espiritual. Eram demônios. E às vezes nós estamos na casa do Senhor e você fala assim, eu sou livre. Mas tem cadeias no mundo espiritual que não te deixa viver aquilo que o Senhor tem para você na sua plenitude. Porque a palavra do Senhor fala que Ele tem vida e vida em abundância para nós. Aí você fala, mas as coisas são tão difíceis. No mundo sim, nós teremos aflições, mas a palavra fala, tem de bom ânimo. Quantas vezes essa semana eu precisei falar para mim mesma, e hoje eu ouvi também, ei, tem de bom ânimo, eu sou com você. Mas quando você deixa o Senhor Jesus entrar nessas áreas, Ele faz a obra. Precisa trazer para a luz, igreja. Quando nós vamos lá para João, no capítulo 4, nós vemos uma mulher, a mulher samaritana. É tão conhecida essa passagem, né? A mulher samaritana. Ela está ali no poço, e a palavra fala que ela vai ao meio-dia buscar água, porque era um horário onde as outras mulheres já tinham ido pela manhã no lugar mais fresco, no horário mais fresco. E ela ia ao meio-dia para não ter que se encontrar com ninguém. Porque ela vivia em trevas. Ela vivia aprisionada. Mas ela encontra ali com Jesus. Porque Jesus faz um encontro proposital com ela, amém? E aí você pode falar assim, mas eu já conheço o Senhor. Mas todas as vezes que você se derrama na presença dEle, todas as vezes que você vem para a casa dEle, todas as vezes que você entra no teu secreto, é um novo encontro com o Senhor. E a cada novo encontro com o Senhor, Ele pode transformar e fazer algo novo em você. Amém? E aí a palavra fala que ela estava ali, e ela se encontrou com quem? Com a luz. Ela se encontrou com a luz. E o que a luz faz? A luz expõe. E quando Jesus se encontra ali com ela, e eles vão conversando, e aí é conhecido, depois você lê esse capítulo na sua casa, eles vão ali conversando, e ela fala assim, por que você vem pedir água para mim? Eu sou samaritana, os samaritanos não se davam com os judeus, mas Jesus vem e quebra protocolos, amém? Jesus vem e quebra protocolos, e Jesus vem e fala assim para ela, começa a conversar com ela e pede água para ela. E ela fala assim, mas como você vem pedir água para mim? E ali desenrolando, Jesus fala assim, ei, eu tenho uma água viva para você.
Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E aí ela se interessa por aquela água, porque quando ela se interessa por aquela água, ela fica pensando assim: eu não vou ter que mais passar essa humilhação de vir aqui ao meio-dia. Eu não vou ter que me expor mais a vir aqui ao meio-dia. Mas Jesus estava falando para ela de uma outra água, amém? E quando ela se encontra ali com o Senhor, a primeira coisa que a luz faz? A luz expõe a nossa fragilidade, a nossa limitação. Porque Jesus sabia que ela não tinha marido, mas Jesus olha para ela e fala assim: onde está o teu marido? Jesus conhece tudo na sua vida, mas muitas vezes Ele fala assim para você: ei, onde está o seu tempo comigo? Onde está o seu coração? Onde está a sua fé? Onde está o seu primeiro amor? Porque quando você começou, você achava que eu podia. E hoje você acha que está bom assim. Estou conformada desse jeito, está tudo bem. E aí, quando Jesus fala isso para ela, ela fala assim: eu não tenho marido. Jesus olha para ela e fala assim: é porque você já teve 5 e esse que você está não é seu. Jesus expõe. Só que quando Jesus expõe, Ele não expõe ela para envergonhar. Jesus expõe ela para libertar, amém? Para que os olhos dela sejam abertos e para que ela ande na luz. E ali ela tem um encontro com o Senhor. E a partir daquele momento ela sai por ali falando aquilo que Jesus tinha feito. Ei, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Mestre. Ei, Ele sabia tudo da minha vida. E nessa noite o Senhor Jesus está aqui e Ele sabe tudo da sua vida. Ele sabe aonde precisa de cura. Ele sabe aonde precisa de restauração. Ele sabe aonde precisa de libertação. E que nessa noite você possa se abrir para isso, amém? Senhor, eu preciso do Senhor. Sabe, o mais lindo do nosso Deus, igreja, é que você não precisa entrar com máscaras, nem com performance diante dele. Porque Ele conhece os nossos corações. Ele sonda, Ele conhece o nosso pensamento. E quando eu passei por essa experiência de onde o Senhor falou assim: olha, tem muita coisa para mexer ainda, tem muita coisa para trazer vida ainda, porque uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa morta, espiritualmente, ela mata. Uma pessoa mal resolvida na sua fé, mal resolvida com os seus sentimentos, uma pessoa mal resolvida na sua família, uma pessoa mal resolvida consigo mesma, ela mata, ela fere, porque ela está ferida, porque ela está machucada. Mas o Senhor Jesus, Ele tem um bálsamo, Ele tem uma cura. E todas as vezes que Ele nos chama para esse lugar, onde Ele nos expõe, onde Ele expõe a nossa fragilidade, é para nos trazer para perto. É para falar: ei, tem vida. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Muitas vezes nós caminhamos com o Senhor, mas a gente deixa morrer sonhos de Deus em nós. Coisas que o Senhor colocou no seu coração, fez você sonhar, fez você acreditar. Às vezes na sua família restaurada, no emprego, no ministério. E você deixou para lá por causa de decepção, por causa de frustração. E o Senhor fala: ei, eu tenho algo novo. Melhor do que você pensou, melhor do que você imaginou. Eu tenho algo novo para você. Quando a gente vai lá em Ezequiel, no capítulo 37, ali era um lugar de morte, não era? Ali tinha ossos secos. E o interessante é que a palavra do Senhor, Ele fala assim que os ossos estavam sequíssimos. Toda vez que eu leio esse detalhe, eu falo: Senhor, como o Senhor é lindo, porque Ele quer mostrar que não importa a situação, não importa o jeito que está, não importa a sentença.
Não importa a sentença, o osso pode estar sequíssimo. E ele chama o profeta e fala assim para o profeta: você crê que esses ossos podem voltar a ter vida? E o profeta olha e fala assim: tu sabes, Senhor. Tu sabes. E hoje o Senhor fala para você: você crê que ainda tem vida no seu casamento? Você crê que ainda tem restauração para sua família? Você crê que ainda o Senhor quer te usar poderosamente? Você crê que o Senhor pode te dar além do que você pediu, sonhou ou imaginou? O Senhor pode, igreja. O Senhor pode, igreja. Como diz a palavra, o Senhor disse: haja luz. Haja luz. Então, que em nome de Jesus você venha profetizar luz em todas as áreas da sua vida. Quando o bispo Josué falou que da outra vez eu vinha ministrar e eu fiquei doente, ficamos doentes. Eu, meu esposo, ficamos doentes. E aí no domingo, quando ele me mandou de novo a mensagem, eu comentei com a bispa Elisângela e com a minha sogra, foi uma semana de luta. Foi uma semana de luta. E por 2 vezes, eu pensei em mandar mensagem para ele e falar assim: vamos remarcar. Porque essa madrugada minha filha não dormiu. E eu fui trabalhar. E eu fiquei pensando, e eu cheguei em casa e ela falou: você vai? Eu fui orar, eu falei: Senhor, eu vou, porque eu sei que o Senhor está cuidando dos meus. Mas não porque eu quero ir, porque eu creio que o Senhor quer que eu compartilhe aquilo que o Senhor fez na minha vida. E o Senhor pode transformar. Eu vou compartilhar sobre um testemunho. Uma pessoa falava sempre assim para mim: quando eu fizer tantos anos, eu não vou mais levar a vida que eu tenho. Só que qual que era o plano dessa pessoa? De tanta frustração, de tanta decepção e de tanto trauma, ela declarava para ela mesma que quando ela fizesse tal idade, ela ia abandonar tudo aquilo. Abandonar tudo aquilo. Eu vou deixar para lá e vou viver uma outra vida. Só que a intenção não era viver uma vida com o Senhor, mas era assim, o sofrimento era tão grande que para tanto importava. E tudo que a gente fala, igreja, no mundo espiritual, seja coisa boa ou seja coisa ruim, o mundo espiritual, ele é mais poderoso do que isso que nós estamos vendo aqui. O mundo espiritual é muito mais do que aquilo que nós estamos vendo aqui. E o mundo espiritual se move. Por isso que quando você olhar para a sua família, por isso que quando você olhar para uma situação, profetize bênção. Como o Senhor falou aqui para o profeta, você crê que eles podem, então profetiza a vida. Então quando você olhar para uma situação que você vê que não tem solução, você profetiza a vida. Você profetiza a vida. Quando você olhar para o teu filho, você profetiza a vida. Quando você olhar para você mesmo, você profetiza a vida. Quando nós vemos Davi ministrando a alma dele: Rei, porque está perturbada dentro de mim, porque você está entristecida, espere em Deus. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. Nós temos que nos alimentar da palavra, nós temos que nos alimentar daquilo que nos traz esperança. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Todas as vezes que o inimigo vem com setas, vem mostrando para mim: você acha mesmo que Deus já fez e que nunca mais vai acontecer isso de novo? E coloca situações para que a gente entre nessa escuridão e nesse buraco de novo, para que a gente volte lá no poço ao meio-dia. A gente tem que se lembrar daquilo que o Senhor já fez até aqui. O Senhor te sustentou até aqui. O Senhor te trouxe com vida até aqui. Pare e analisa quantas vezes você olhou para trás e você achou que você não ia passar por aquela situação e você passou. E você permaneceu de pé porque o Senhor foi bom. Porque o Senhor te sustentou. E todas as vezes,
Porque a nossa mente é um campo de batalha, amém? E muitas vezes, quando a nossa alma, porque assim, nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando o Senhor toca no nosso corpo, nós somos limpos, nós somos sarados, mas a nossa alma, ela precisa ser ministrada todos os dias. Porque é na nossa alma que estão as nossas emoções. E a nossa alma, se a gente deixar a nossa alma falar mais do que o Espírito Santo de Deus que nos guia, ela nos leva para esse lugar de escuridão de novo. Ela nos leva para o poço de novo, ela nos leva para o túmulo de novo. Ela nos leva para esse lugar de falta de fé novamente. Mas todas as vezes que Satanás lança setas sobre você, você abre a sua boca e você profetiza. Profetiza em voz alta. Profetiza. Entra no teu quarto, na tua casa e começa a profetizar. Profetiza a palavra do Senhor. Você está vendo tudo sendo destruído, mas você profetiza: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha casa, o Senhor é o Senhor da minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É promessa, igreja. É promessa. É promessa. E muitas vezes nós somos roubados dentro da igreja. Mesmo ouvindo a palavra do Senhor todos os dias, mesmo trabalhando na casa de Deus, nós somos roubados. Mas o Senhor tem chamado a igreja para um tempo novo, para que nós realmente possamos andar nessa luz. O Senhor, Ele te chamou, o Senhor, Ele te libertou. E Ele tem coisas novas para fazer em você. Queira se mover pelo sobrenatural. Deseje mais do Senhor. O Senhor, Ele pode mais. Mas nós precisamos nos chegar a Ele. Está chegando um tempo, igreja, que se nós não nos debruçarmos na palavra do Senhor, se nós não buscarmos o Senhor no nosso secreto, se nós não nos libertarmos de coisas que nos embaraçam, porque a palavra fala que o pecado ele traz morte, mas a palavra também nos alerta a largar para trás aquilo que nos embaraça. Tem coisa que não é pecado, mas nos embaraça. Tem coisa que não é pecado, mas nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Tem coisa que não é pecado, mas o Senhor pede para a gente renunciar. Para a gente entregar. Então, nessa noite, que você venha olhar para áreas da sua vida e que você venha falar assim: Senhor, eu preciso que o Senhor traga luz nessa área. Eu preciso que o Senhor traga luz nos meus sonhos. Eu preciso que o Senhor ressuscite meu casamento. Eu preciso que o Senhor toque no meu filho. Eu preciso que o Senhor toque em mim. Toque em mim, Senhor. E vem fazer tudo novo. Vem fazer tudo novo. Senhor, a minha fé está esmorecendo. Clama, pede, Senhor, profetiza. Profetiza o novo de Deus. Profetiza. E muitas vezes não vai ser sentindo, não vai ser no mover. Vai ser você abrindo a sua boca e começando a profetizar. Começando a profetizar, liberando o sobrenatural que o Senhor vai liberando. Porque a nossa carne nunca vai sentir. Todas as vezes que a gente passa por uma situação de pressão, de estresse, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Abandonar. Desistir. Murmurar. Entregar os pontos. Senhor, cansei. Para mim não dá mais. Mas o Senhor está falando: ei, espera mais um pouco. Busca mais um pouco. Deixa eu trabalhar mais um pouco em você. Eu tenho vida para esse lugar. Eu tenho vida para a tua casa. Eu tenho vida para você. Profetiza. Profetiza. E outra coisa que nos deixa com que a gente queira voltar para esse lugar de escuridão novamente. O cansaço. Por não ver acontecendo aquilo que a gente quer que aconteça.
por não as coisas não acontecerem do nosso jeito, e aí a gente começa a se cansar. Ah, Senhor, mas eu tenho buscado tanto, tenho orado tanto e meu marido não larga do vício. Eu tenho orado tanto e eu não vejo a situação mudar. Mas o Senhor diz: tem de bom ânimo, seja forte, seja corajoso, eu estou com você. Não desanime. Não desanime, não entregue os pontos. Sabe por quê? Muitas vezes você se cansa, porque você está na força do seu braço. Você está na força do seu braço, você quer ajudar Deus a fazer alguma coisa, mas quando a palavra fala que nós devemos só o quê? Profetizar. Em vez de você trabalhar com o seu braço, abra sua boca e profetize. Senhor, haja luz, haja luz, haja luz, haja vida, haja salvação, haja restauração. Sabe por que muitas vezes é difícil viver essa restauração? Porque para viver aquilo que Deus tem, a gente tem que abrir mão do que a gente quer, do que a gente faz, daquilo que é do nosso jeito. Para viver aquilo que Deus tem, a gente precisa se despir das nossas vestes de orgulho, do nosso ego. Você consegue permanecer na igreja, você consegue permanecer na presença dos seus irmãos, apenas usando os seus dons, seus talentos. A gente consegue, as nossas habilidades. A gente consegue pregar, a gente consegue cantar, a gente consegue dançar. Só que a gente cansa. Só que a gente cansa e a gente não vive a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Porque quando a gente se move apenas nas nossas habilidades, as coisas só acontecem, mas não tem mudança. Mas quando você se move naquilo que Deus tem para você, quando você se move na liberdade do Espírito Santo de Deus, a unção vem. E quando a unção vem, ela despedaça o jugo. Ela liberta o cativo, ela coloca as trevas para correr. Então que em nome de Jesus, todos os lugares de trevas, você venha colocar diante do Senhor. Senhor, tem área que o Senhor precisa mexer ainda. E às vezes, não é porque... Quando você olha para alguém, você fala assim: Senhor, a minha família não pode mudar. Sabe por quê? Você está colocando a sua expectativa naquela pessoa. Ah, fulano não muda. Fulano é de pedra. Fulano é duro. Fulano mesmo fala que nem Deus muda ele. E aí você fala: ai, Deus, não vai ter mudança mesmo. Senhor, eu não vou conseguir. Mas quando você fala: Senhor, fulano não tem jeito, mas o Senhor tem. Quando você olha para uma situação e você fala assim: ah, Senhor, aquela situação é grande, é difícil para mim. Mas para o Senhor não é. O Senhor muda, o Senhor transforma. E quando eu falo isso, eu falo com propriedade, igreja. Porque quantas vezes, quantas situações onde eu olhei, enxerguei e falei: Senhor, isso nunca vai mudar. Isso é recorrente. E o Senhor fala assim: mas não é você. Sou eu. Dobra os seus joelhos na presença do Senhor e se entrega do jeito que você é. Do Senhor não se importa a forma que você vai se chegar a Ele. Nem se você falar assim: Senhor, eu não tenho fé. Mas você chega: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Eu creio. Ajuda a minha fé, Senhor. Eu creio que o Senhor pode mudar. Eu creio que o Senhor pode mudar. E muitas vezes o Senhor vai mudar você primeiro. O Senhor vai fazer uma transformação em você primeiro, para que depois Ele possa mudar essa situação na sua vida. Foi o que Ele fez na minha vida. Primeiro Ele transformou dentro de mim. Primeiro Ele me pegou e me moldou. Primeiro Ele falou: filha, abre os olhos. Ei, desperta. E quantas vezes o diabo olha para mim e fala assim: ai, mas e quantos anos você perdeu?
E o Senhor fala assim: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Não importa a situação, igreja. Aleluia. Não importa a situação. O diabo, ele é acusador. E ele vai sempre lançar setas. Ele vai sempre te mostrar aquilo que ele quer que você enxergue. Quando ele falar para você, você é fraco, você fala assim: eu sou fraca, mas eu tenho um Deus que é forte. E eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor. Quando ele olhar para você e falar assim: ah, você é pecador. Ah, eu sou pecador, mas o Senhor morreu por mim. E Ele perdoa os meus pecados. Quando ele olha para aquela mulher que levam lá para ela e fala assim: mestre, ela adulterou. E ele olha e fala assim: é. Então quem não tiver pecado, pega a primeira pedra. E atire a primeira pedra. Quando você se chega na presença do Senhor, não importa como está, qual é o local que está escuro na sua vida. O Senhor, Ele nunca vai te expor para vergonha. O Senhor sempre vai te expor para te trazer vida. Para te trazer cura. Para te trazer restauração. Porque o Senhor, Ele não faz como o mundo, nem como Satanás que nos acusa. A palavra fala lá em Isaías que Ele não veio para pisar o pavio que está fumegando, nem quebrar o galho que já está quebrado, para terminar de quebrar. Ele vem para trazer vida. Ele vem para trazer cura. Ele vem para trazer restauração. Que você deseja viver esse novo do Senhor, desperta. Desperta. O mundo está caminhando para uma situação que vai ficar cada vez pior. Como a palavra fala, o mundo jaz do maligno. E sabe como eu me vejo? Eu me vejo os anos que eu perdi, onde pessoas estavam precisando ouvir a palavra do Senhor, onde pessoas estavam precisando enxergar Jesus, e eu estava dentro da igreja lambendo as minhas feridas. Eu estava dentro da igreja olhando para as minhas dores. E está tudo bem, porque o Senhor me pegou. E o Senhor falou: filha, esse não é o seu lugar. Filha, esse não é o seu lugar. E o Senhor fala para você: ei, eu tenho algo novo. Eu tenho algo novo. Volte a acreditar, volte a ter sede, volte a ter fome. Volte a ter tempo para o Senhor. Nós caminhamos num mundo onde hoje o que mais falta é tempo. Eu não tenho tempo. Eu mesmo sou uma pessoa que vivo falando: eu não tenho tempo. Ah, mas para o Senhor eu tenho que ter tempo. Porque está chegando uma época onde aqueles que não se esconderem no Senhor não vão suportar. Mas o Senhor quer avivar a sua igreja. O Senhor quer despertar. É muito bom se mover nos dons e talentos. E o Senhor espera que você faça isso, porque Ele derramou sobre a sua vida, amém? O Senhor, Ele deseja te usar. Não só aqui na igreja, é uma bênção. Mas o Senhor, Ele quer nos usar muito mais lá fora. O Senhor, Ele quer te usar dentro do teu trabalho, na tua casa, no ônibus, aonde você estiver. O Senhor, Ele está precisando. Fala que os homens, eles estão esperando o manifestar dos filhos de Deus. E o que nós temos feito dentro das igrejas? Por isso que o Senhor quer trazer vida. O Senhor quer trazer vida para que você seja a luz. Nós lemos aqui a palavra que o Senhor é a luz do mundo. E quando Ele nos chama, Ele nos restaura, Ele nos salva, Ele nos cura e fala para nós assim: você é luz no mundo. Você é luz no mundo. E a luz, ela não pode ficar escondida. A luz, ela tem que aparecer, ela tem que brilhar. E Jesus, Ele quer aparecer e Ele quer brilhar através de você. Aí você fala assim: mas eu sou tão pequeno. Mas o seu Deus é grande. O seu Deus é grande. O seu Deus pode fazer mais, igreja. Pode fazer mais. Deus pode fazer mais. Sabe quando nós lemos as escrituras e nós vamos lá para os evangelhos e a gente vê que onde Jesus passava tudo era diferente. Ninguém permanecia do mesmo jeito. Ele tinha compaixão, Ele curava. Ele tinha misericórdia, Ele curava. Ele via as pessoas com fome e Ele tinha o pão. E Ele nos chamou para ser essa luz no mundo. Ele tem nos dado o pão da presença. Ele tem nos dado a Sua palavra. Só que nós temos sido enganados pela nossa alma.
enganados pelos nossos anseios. A gente tem deixado com que coisas tomem o lugar do Senhor. E nós achamos desculpas para isso. Como eu falei, muitos anos eu achei desculpa para isso. O Senhor sabe que fizeram comigo. Coitada de mim, Deus. O Senhor sabe, eu ia ali, lambendo as minhas feridas, como aquele homem. A palavra fala que ele vivia ali no lugar de morte, que ele vivia se cortando, se machucando. E nós, às vezes, estamos dentro da igreja vivendo nos machucando, nos cortando, porque nós não queremos buscar essa libertação do Senhor, ou reconhecer que nós precisamos de uma libertação. Ah, mas se eu for lá na frente e eu pedir uma oração, ah, mas se eu conversar com o meu pastor, se eu conversar com o meu bispo e eu contar que eu estou passando por isso, ele vai me tirar do ministério, eu não vou poder mais exercer uma escala. Ei, o que importa é você ser curado. É você se mover naquilo que Deus tem para você. Porque aquilo, quando você é curado, quando você deixa Deus entrar nessas áreas onde precisam ser transformadas, onde precisam ser moldadas, aquilo que o Senhor já derramou sobre você, Ele vai te usar muito mais. Ele vai trazer vida através da vida que Ele já derramou sobre você. Ele vai alcançar outras pessoas através do que Ele já derramou sobre você. Então que a gente viver esse despertamento, igreja. Profetiza. Senhor, lá em Apocalipse fala, olha onde você caiu e volta. Será que nessa noite a gente não precisa olhar para alguns lugares onde a gente precisa voltar e profetizar novamente? E colocar diante do Senhor novamente, e pedir que Ele traga vida novamente. Senhor, está seco. Está sequíssimo, como diz lá em Ezequiel. Mas o rio de vida está aqui. O Jesus que encontrou a samaritana no poço e falou, ei, eu tenho de uma água que se você beber, nunca mais você vai ter sede. Nós temos que ter sede e fome da palavra, sede e fome da presença do Senhor. Mas nós sabemos que Ele é o rio de vida, que Ele mata a nossa sede, Ele nos sacia de coisas que nós queremos buscar fora daqui. Que poço você tem recorrido? Onde você tem buscado essa restauração? A palavra fala que os olhos são a luz do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Do que nós temos nos alimentado? Do que você tem se enchido? É a palavra do Senhor que tem te enchido? Você está sendo guiado pelo aquilo que o Senhor diz a seu respeito? Então, quando eu disse que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse mundo que nós estamos vendo. Ele é real. Então não deixe que o inimigo te coloque em prisões. O Senhor tem mais para você. O Senhor tem mais para você. Quando nós vemos aquele endemoniado que se encontrou com Jesus, não foi 1 mês, 2 meses e viram ele são. Não, foi na mesma hora. Ele teve um encontro com o Senhor, ele foi liberto. E quando olharam para ele, falando, nossa, esse é aquele. Estava sentado, vestido em seu perfeito juízo. É isso que o Senhor faz conosco. Ele coloca vestes novas em nós. Ele coloca uma mentalidade de Cristo em nós. E nos faz andar guiados pelo Teu Espírito Santo. É isso que o Senhor quer de nós, igreja. Não volte para lugares onde o Senhor já te tirou. Não volte para lugares onde o Senhor já te tirou. Sabe, muitas vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa fala assim, mas isso aí é religiosidade. Aí você está religioso demais. Isso aqui é nada a ver. É tão normal. Cuidado. Cuidado com nada a ver. Sabe, existe uma linha entre ser religioso e nada a ver. E você tem que tomar cuidado para que o Espírito Santo te guie nessa linha. Porque tem coisa, religiosidade mata. Mas o nada a ver te leva para o inferno. Muitas vezes. Sabe por quê? Porque você vai falar assim, nada a ver.
Ah, nada a ver eu sentar aqui nessa roda e ouvir uma piada e dar uma risada. Nada a ver. Nada a ver aquele dia. Daqui a pouco você já está ali em outras práticas. Por quê? Porque nada a ver. Eu não vou ser aquele crente chato. Não, o Senhor não te chamou para isso, porque o próprio Senhor Jesus andava com prostituta, com ladrão, com cobrador de impostos. Nós somos chamados para isso, amém? Mas nós não somos chamados para a mesma prática. O Senhor nos chama para trazer eles desse lugar. É para isso que o Senhor tem nos chamado, para trazer vida. Então, igreja, se posicione na presença do Senhor. Busque a santidade. Busque santidade. Sabe, porque muitas vezes nós nos sentimos fracos e cansados. E colocamos, muitas vezes, a culpa na igreja e nas pessoas, no pastor que não me dá oportunidade ou em outras coisas. Porque nós temos feito coisas que não agradam o Senhor. E a gente tenta achar uma desculpa para o nosso pecado. Busque a santidade. Nós somos perfeitos? Não. Mas a palavra fala que nós seremos aperfeiçoados. Nós nunca mais vamos errar, nunca mais vamos pecar, não. Mas quando isso acontece, o Espírito Santo ele nos constrange e nos chama de volta. Como eu falei daquela mulher, onde Jesus olha para ela, o que Jesus fala? Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Não volte para os lugares onde o Senhor já te tirou. Não tenha saudade como o povo. Ai, que saudade da cebola. Não tenha saudade da cebola. O Senhor tem uma vida nova, abundante. Viver isso em Deus é viver o sobrenatural, é viver, sabe? Muitas vezes a gente vive uma vida na média, na presença do Senhor, quando o Senhor tem mais. A gente vive comendo das migalhas, quando o Senhor tem um banquete para nós. Se assente na mesa, coma do banquete. É isso que o Senhor fala para nós. Ei, eu quero celebrar com vocês, eu quero cear com vocês. Eu quero que vocês vivam tudo aquilo que eu tenho preparado para vocês. Para de comer migalhas, para de querer dar desculpa para algumas coisas. Se mova no sobrenatural, se mova naquilo que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria ler para finalizar aqui com vocês, João capítulo 8, versículo 12. Aleluias. O Senhor é vida e vida em abundância. Ele é a água viva que mata a nossa sede. Ele é aquele que olha para a nossa limitação e fala assim: filho, eu estou aqui, eu te ajudo, eu te sustento. Não tenha medo, sou eu que te tomo pela tua mão. É isso que o Senhor nos diz. E todas as vezes que vierem setas para te levar para esse lugar de escuridão novamente, você vem aclamar pelo Senhor, amém? Deseje viver o sobrenatural do Senhor. Deseje viver algo mais na presença do Senhor. O Senhor tem mais para você do que ficar simplesmente vindo na igreja e vivendo de culto em culto. O Senhor quer te dar experiências. O Senhor quer que você experimente o profundo e o sobrenatural dEle. Que você profetize, abre a sua boca e você veja os milagres acontecendo. Porque o Senhor ainda faz milagres. Ele é o mesmo que cura. Como nós cantamos aqui, que Ele se manifestará. Que em nome de Jesus você deixe o Senhor se manifestar na sua vida, amém? João capítulo 8, 12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Profetiza essa luz da vida na tua vida em todas as áreas. Profetiza essa luz. Senhor, eu preciso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar?
Aleluia. Aleluia. Que nesse momento, que nós vamos agradecer ao Senhor pela palavra e nós vamos orar. Que você deseje experimentar o novo de Deus. E às vezes você fala assim: Senhor, eu estou tão cansada que eu não consigo abrir a minha boca e profetizar, porque eu estou tão cansada dessa situação. Mas lá em Isaías fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que nessa noite você renove as suas forças no Senhor, amém? Que você seja renovado no Senhor nessa noite. E você volte a crer. Ei, volte a crer. Porque aquele homem, quando falou para Jesus que ele foi perguntar se o Senhor podia libertar o filho dele, mas ele não tinha fé. Ele fala: Jesus, ajuda a minha fé. Eu não sei a situação que você está aqui nessa noite, mas se você está nessa situação onde você olha e fala: eu não tenho mais fé, eu profetizo que em nome de Jesus você receba um batismo de fé nessa noite. Que você volte a crer. Assim como o Senhor falou para aquele homem: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Volte a crer. Volte a crer, volte a sonhar, volte a profetizar, volte a desejar viver o melhor do Senhor. Profetize o primeiro amor na sua vida de volta. Como o bispo falou, você tem liberdade, você está na casa do teu pai. Ninguém está aqui para te expor ou te olhar e pensar nada. Não importa agradar homens, igreja. Sabe, quando nós caminhamos perto do Senhor, quando nós deixamos Jesus ser o pastor do nosso coração, a gente não se importa muito com o que as pessoas vão pensar. Ai, mas se eu expor isso, o que vão pensar de mim? O Senhor Jesus, Ele tem vida e vida em abundância. Sabe, andar com Deus é viver alegria. O Senhor, Ele tem. Quando eu digo que o Senhor tem algo novo, Ele tem algo novo. Ele tem sonhos novos. Às vezes você olha para a sua idade, mas o Senhor tem algo novo para derramar sobre você. Algo que você ainda não pensou, não imaginou, mas o Senhor tem para derramar sobre você. Volte a profetizar, volte a crer. Volte a olhar para o Senhor da mesma forma que você já olhou um dia. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos, ó Deus amado, a Tua vida. Nós profetizamos a Tua luz, Senhor. Por onde o Senhor passa, nada mais permanece do mesmo jeito. Senhor, nós profetizamos a Tua vida. Nós profetizamos cura, Senhor. Nós profetizamos, ó Deus amado, uma fé renovada no Senhor. Senhor, que nessa noite o Senhor venha fortalecer os joelhos vacilantes. Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha tomar os Teus filhos pela mão, ó Deus, e venha mostrar aquilo que o Senhor tem para eles novamente. Senhor, todas as áreas, Senhor, onde ainda existe morte. Todas as áreas, Senhor, onde existe dor. Todas as áreas, Senhor, onde existe frustração, vergonha. Em nome de Jesus, o Senhor tem vida. O Senhor tem vida. O Senhor tem vida. O Senhor tem cura. Senhor, o Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, nós cremos em Ti e declaramos que o Senhor é o Senhor da vida. O Senhor é a luz que brilha em nós. E as trevas não prevalecem diante do Senhor. Que as cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Que os grilhões sejam quebrados em nome de Jesus. Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha fortalecer cada um dos nossos irmãos, ó Pai. O Senhor venha derramando, ó Deus, estratégias. O Senhor venha, Deus amado, colocando armaduras novas, ó Pai, trocando as vestes, trocando as sandálias, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós profetizamos, ó Deus amado, que nós vamos viver o melhor do Senhor, ó Deus amado, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai.
Pedimos perdão pelos nossos pecados, porque a Tua luz, ó Deus, ela nos expõe. E nessa noite, Senhor, nós queremos ser expostos por Ti, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem um bálsamo que nos cura. O Senhor tem, ó Deus amado, o Teu amor que nos envolve nessa noite. O Seu amor, ó Deus amado, que não se importa da forma que nós estamos, mas que olha para nós nessa noite e fala: ei, eu tenho vida nova para você. Ei, eu tenho algo novo para você. Em nome de Jesus, que você possa sair daqui nessa noite, se movendo pelo sobrenatural, se movendo por aquilo que o Senhor tem preparado para você. Que em nome de Jesus você não volte para os lugares aonde você já saiu, que você não volte para os lugares da onde o Senhor já te tirou. Em nome de Jesus, aquele que tem um encontro com o Senhor, ele não anda mais em trevas. Que em nome de Jesus haja cura, salvação, restauração sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e tudo aquilo que diz respeito a você. Em nome de Jesus, seja coberto pelo sangue do Cordeiro. Que os anjos do Senhor que o Senhor esteja dando ordem aos anjos dele a seu respeito, e que nessa noite você seja renovado pelo Senhor, você seja renovado pela presença do Senhor que está neste lugar. Jeová está nesse lugar, Ele se move nesse lugar. Que em nome de Jesus você saia daqui andando por fé, olhando para Ele e não para você, olhando para Ele e não para circunstâncias. Em nome de Jesus, Senhor, vem, ó Pai amado, guardando essas vidas, ó Deus, guardando esta casa, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua presença neste lugar. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de amor. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que nos alimenta com a Tua palavra, porque o Senhor é um Deus que nos sustenta, Pai. E nessa noite, Senhor, nós te glorificamos. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo louvor, a Ti toda exaltação, ó Deus. O Senhor é o Senhor dessa casa. O Senhor é o Senhor das nossas vidas e não há outro Deus além de Ti, Senhor. Nós declaramos a Ti, ó Deus, toda a honra, em nome de Jesus.